Fala pessoal, tudo bem? Voltando à atividade aqui pro canal, fazendo mais um vídeo. Tá bem corrido a nossa agenda, o nosso trabalho, graças a Deus a gente está com bastante trabalho, muita quantidade de placa, muito cliente mandando bastante placa. E eu queria registrar o reparo aqui, que veio um lote de placa de um cliente e essas placas estão todas mexidas, todas. E eu resolvi documentar esse reparo para vocês verem que às vezes nem tudo pode parecer um excelente negócio. O cliente comprou essas placas aqui através de um lote que foi ofertado, ele comprou. Só que ele comprou na esperança de que estão todas boas, enfim. Eu desmontei algumas, eu não estou dizendo que todas estão mexidas, não quero ser literal. Mas boa parte já foi trabalhada, já tem marcas, já são placas que já passaram por uma assistência. E muitas vezes eu não posso nem chamar de assistência, porque elas têm marca de que foram aquecidas no forno, porque elas têm uma coloração diferente. Então, eu resolvi documentar isso aqui, não só essa, mas várias outras placas. Eu escolhi uma aleatória aqui para a gente poder trabalhar em cima dela, tá? Aqui a gente está tratando de uma 1050 Ti, PNY, já está cadastrada certinho. O cliente mandou várias outras. Tem 1050, temos 650, temos 5 e 600 XT, tem 1060, tem 500, 970, tem bastante placa, tá? Para mexer tem essa caixa e aquela caixa cheia de placa que veio aqui para nós, tá? E a maioria em estado de mexidas, tá? Então, algumas eu já consegui solução e falta algumas outras mexerem, tá? Eu não abri, eu vou ver certinho como é que tá a situação dessa placa. Eu vou voltar a hora que eu tiver ela fora da caixa. Voltei aqui com a placa fora, eu reparei que a numeração dela é até diferente da numeração da caixa, então a caixa não é nem original. Pelo estado que essa placa está, eu vou ser bem sincero, ela não foi acondicionada da melhor forma possível. Então aqui tá faltando. Acho que ela foi jogada em um monte de caixa com outras placas, porque a gente tem como se tivesse arranhado toda a estrutura dela. E o crítico, o pior dos casos é atrás, tá? Então eu vou pegar uma pinça aqui para poder exemplificar para vocês. Ela tá toda detonada atrás, eu nem desmontei. Então aqui a gente já vê que tá faltando um parafuso. Tá, isso aí é o menor dos problemas nesse caso. Primeira coisa, aqui provavelmente é uma BIOS, tá? Só pelo estilo dos capacitores ao redor. Tá sem BIOS, sem resistores, sem capacitores. Na memória, metade dos componentes arrancados. A etiqueta arrancada, que eu parece que raspou alguma coisa. Aqui também já tá faltando um capacitor. E que mais que a gente tem aqui? A gente tem no barramento faltando alguns capacitores e de outros trincados. Então vai ter que trocar um monte. Aqui a gente tem também, isso aqui é claro, não influencia, raspou o verniz. Aqui também raspou o verniz. Então nessa placa a gente vai ter que tirar as etiquetas, vai ter que dar uma limpada nela e ver aonde está faltando componente. Obviamente, a gente vai desmontar, fazer um visual. Depois do visual, a gente vai limpar essa placa e vai voltar com ela mais limpa para a gente poder ver aonde mais tem componente faltando. Mas olha a situação aqui. Sem condição um negócio desse. Aqui atrás da GPU. O negócio às vezes não é nem... Ah, tá faltando componente. Muitas das vezes, a forma como, digamos assim, digamos que uma placa pesada ou uma caixa pesada caiu em cima dessa placa, pode trincar o chip, pode trincar a memória. Então muitas vezes não é nem só a questão de ter um componente faltando, às vezes é questão de que realmente
a gente perca tempo reconstruindo trilha, reconstruindo componente, analisando, fazendo toda uma restauração dessa placa e não compense, porque você vai chegar num ponto que vai ter chip com problema, tá? Mas eu vou desmontar ela toda, vou ver, vou limpar. E assim, nesse quesito, essa placa, de verdade, nem compensaria muito pela questão do preço. Que um reparo desse é um reparo de muitas horas de trabalho, que a gente vai ter que reconstruir trilha, achar componente, gravar BIOS, vai ter que testar e torcer para que essa reconstrução faça com que ela dê um sinal. Aí a gente pode chegar num ponto que ela nem dê sinal de vida. Então, eu vou trabalhar em cima dela, porque eu gosto do desafio de reconstruir essa placa. Eu quero o desafio de reconstruir essa placa para que ela volte à vida, tá? Então, eu vou me empenhar ao máximo para poder fazer isso. Vamos para Então, na desmontagem aqui, eu já tô com o canhão para tirar o espelho. Vamos tirar com a mãozinha ali. Um pouquinho difícil. Então, o espelho aqui a gente já saiu. Vamos tirar esses aqui. Tá bem duro esses parafusos. Acho que na chave não vai. Bom, vou desmontar ela aqui, eu já volto. Voltei com a desmontagem aqui, eu até limpei um pouco o chip. Essa aqui é uma 400A1, então ela é uma 1050. Essa memória cada uma é 1 GB, uma D9 VVR da Micron. Então a gente tem 4 GB. Tem sinal que ela foi esquentada, tá? Tá mais escuro esse papel, já foi tentado limpar. Então assim, só aumenta o nível das placas aqui, cara. Olha a situação que chega, gente. Eu falo, pra que fazer um negócio desse? Então tá. Próximo passo. Vamos limpar essa placa, tirar todos os adesivos, tá? Pra gente ver se tem algum componente embaixo, alguma coisa faltando, limpar essa cola. Limpar o PCB. Depois que a gente limpar o PCB, a gente vem e vê o estrago que foi feito. Se vale a pena a gente trabalhar em cima. Porque agora nem adianta a gente espetar essa placa pelo seguinte, tá faltando componente, aqui tá faltando isso aqui, a BIOS, tá faltando capacitores da memória. Então assim, de qualquer forma, ela não liga porque não tem BIOS. Se tivesse BIOS, não ligaria porque os capacitores aqui na região da memória não estão presentes, então não vai dar imagem de qualquer jeito. Então aqui eu vi que também foi mexido. Tem um sinal de que foi mexido, uma solda, alguma coisa, mas é aquele estado queimado aqui é complicadíssimo. Mas a gente não desiste, né? Então vamos à reconstrução dela. A plaquinha já tá limpa, tá? A gente pode ver a diferença de uma limpeza. O que será feito agora? Agora a gente vai contabilizar e começar a ir por setores. Eu gosto de começar pelos capacitores. Como que a gente faz? A gente remove os capacitores trincados ou os que estão com trilha rompida. A gente estanha com fluxo e depois faz a troca. E os que precisam de refazer trilha, a gente refaz agora. A gente começa por baixo. Depois a gente vai subindo. Faz aqui, depois a gente faz o centro com BIOS e tudo mais. Para aí então a gente tentar ligar e ver. Então aqui não tem segredo, aqui qualquer capacitor servirá de outra placa. A questão é assim, é BIOS. Eu tenho uma outra placa, como mostrei, tem várias placas iguais. Eu vou pegar a referência de uma outra placa idêntica, tanto chip quanto BIOS, os capacitores aqui, e a gente vai fazendo o serviço. Finalizamos o barramento. Todos os capacitores trocadinhos. Vamos tentar dar um foco legal aqui.
todos trocados. O barramento tá feito. Eu percebi que aqui também tem os componentes. Então agora a gente vem para a parte de referência de outra placa. Eu consegui na minha sucata essa placa, que é idêntica a essa. Então agora vai facilitar meu trabalho. Eu já fiz o barramento. Aqui não tem componentes faltando. Aqui eu fiz um. E agora eu tô aqui. Tinha uns pads rompidos, por isso que os capacitores estão de lado. Aqui tem bastante desse lado. E tem bastante. Então vamos ao trabalho. Fala pessoal, passou um dia aqui e eu fiz os trabalhos agora no outro dia, terminando aqui. O que a gente tem? A gente já conseguiu reconstruir a BIOS, os pads que estavam faltando, os capacitores. Tá? Fica tudo um pouco desalinhado por causa de trilha, né? Aqui a gente também tinha trilha faltando. Aqui a gente tinha trilha faltando. Aqui a gente tinha uma trilha faltando. Alguns aqui eu reconstruí. Eu só não coloquei esse aqui ainda porque o pad rompeu bem embaixo. Então eu vou tentar testar sem. A placa tá bem arranhada, mas agora a gente deixa ela esfriar um pouco e ver se ela vai ter tensão nela, se ela vai ter tudo para ligar. Vou esperar esfriar um pouquinho e vou ligar aqui montar a bancadinha para poder ligar. Fazendo um teste aqui, a placa liga, tem tensão, tá? Tem tensão de GPU, memória, tudo certinho. Só que houve uma falha. Houve uma falha minha, que eu vou corrigir agora. Eu substituí a BIOS dessa placa e coloquei aqui. Só que eu analisando aqui, essa aqui usa BIOS Hynix. E essa usa BIOS Micron, ainda mais a D9VVR, que é uma... Ela tem uma... Ela é um pouco mais densa na questão da memória em si. Então, provavelmente isso daí deu diferença, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que tirar esse chip, tá? Refazer ele e usar a BIOS correta. Vou gravar ela corretamente. Vou pegar uma BIOS diferente e vou colocar. Porque ela liga e nesse monitor aqui assim, eu tenho essa série 1050, 1030, 1060, 1070, 1080, ou até mesmo algumas quadro, quando falha a comunicação com memória, alguma coisa do tipo, ela identifica a placa, tenta dar vídeo, só que ela não consegue. Então ela só pisca o monitor, diz que tem cabo plugado e tal, mas não vai. E aconteceu aqui. Então, às vezes é problema de rebalo, memória e tal, mas como aparentemente está legal aqui em cima, eu acho que não é problema relacionado à solda. Eu acredito sim que seja na BIOS ainda o problema. Então, eu vou ter que desfazer tudo aqui com cuidado, tirar e tal, para poder gravar essa BIOS e colocar aqui de novo. Voltando aqui, essa placa eu tinha feito aqui, ela não tinha dado imagem. Eu fiz o teste achando que era BIOS. Só que antes de mexer na BIOS, eu nem mexi nela, tá? Eu fui dar uma averiguada. Porque eu comecei a pesquisar e diferente das placas de vídeo AMD, que a AMD, quem controla as memórias, ou seja, quem faz identificar é a BIOS, na NVIDIA, quem identifica as memórias é o chip. É o controlador de memória interno. Então, eu achei esquisito. Olhei, pesquisei outras BIOS, até olhei nas outras placas que tinha da mesma marca aqui, e era a única que usava a memória Micron. Falei, bom, pode ser que seja específico. O que eu fiz? Eu fiz off-topic mesmo, eu rebalei esse chip. Eu rebalei ele e testei, não mudou nada, ficou igual. Então, peraí que tem mais coisa. Eu comecei a pensar que talvez poderia ser um defeito maior. Tá, aí eu comecei a reanalisar todos os componentes, porque essa placa parece que foi lixada por trás, então tinha muito componente faltando. A gente vê por aqui que tem trilhas
já expostas. E eu fiquei encucado com isso aqui. Aí o que eu fiz? Eu fiz um cortezinho aqui. Deixa eu pegar uma pinça para facilitar meu exemplo. Eu fiz um cortezinho aqui e aqui. Por quê? Porque aqui parecia que estava interrompido. Aí eu medi com o multímetro, de fato, essa trilha estava interrompida. E essa trilha nos leva a essa memória. Então, o que eu fiz? Raspei, estava interrompido. Dei um pontinho de solda aqui, porque ela não estava interrompida muito longe. Então, só estanhei as duas pontas e uni esse ponto. E agora a gente vai testar. Eu já fiz um teste e funcionou. Então, a gente só vai ligar aqui por cima. Essa plaquinha aqui, essa bancadinha, é só para dar o teste primário. Aí eu monto ela melhor e boto no outro computador para a gente testar melhor. Então o chip aquece. E a gente tem imagem, tá? Então, é claro que o rebalem pode ter colaborado com alguma coisa, às vezes mesmo depois da trilha ainda podia ter defeito. Mas aqui a gente já ressuscitou ela e agora a gente vai montar e vou passar para os testes na outra máquina.